Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre Circuit Breaker, que é um padrão que você pode utilizar em qualquer linguagem de programação, mas o foco hoje vai ser em Java, especialmente com microserviços, mas não precisa estar em microserviços para você poder usar esse padrão. E eu vou exemplificar e mostrar usando o Spring Reactive, que é, conforme o vídeo de performance que eu fiz há algum tempo atrás, ele é excelente para você fazer chamadas em paralelo e juntar as informações. Isso ajuda muito na performance do seu microserviço. E como a ideia é sempre trazer novas informações para você melhorar seu projeto, esse é uma delas. Vamos lá? Aqui está um site que eu uso muito como fonte de estudos, que é o Microservices.io. E nele tem sobre o Circuit Breaker, tá? Tem um contexto aqui e a solução aqui. Eu vou tentar explicar esse contexto e a solução com um exemplo. Fiz um desenho aqui só para ilustrar o que está dizendo no site de contexto com a solução. Antes de bater o contexto com o contexto aqui, eu vou dar uma breve explicação do desenho. Eu tenho um microserviço que se chama Stratus, tem um outro microserviço que se chama Online, tá bom? Nesse serviço extrato, o que eu tenho? Eu tenho duas funcionalidades. Eu tenho uma funcionalidade para mostrar os extratos que estão acontecendo no mês de transação, tipo, acabei de fazer uma compra, eu quero ver no meu aplicativo a compra que eu fiz. E para isso, o meu microserviço consulta um outro microserviço que consegue essa informação para mim. Então, esse é o aberto. Se eu quero consultar no meu aplicativo um extrato de um mês que já passou, eu não preciso consultar online. Esse extrato não vai ter mais mudança. Então, eu posso consultar algo que está numa base de dados. Seja ela uma base de dados de cache ou uma base de dados normal. Não importa. Vou consultar numa base de dados. Então eu tenho duas funcionalidades, que é o extrato que está online e o extrato que já passou, no mesmo microserviço. E eu tenho um microserviço responsável por trazer alguns dados online, tá joia? Para que os meus clientes vejam o meu serviço, eu tenho um gateway, que é esse cara aqui, e no meu gateway eu pus dois endpoints. Se no endpoint do cliente ele não passar o mês para o meu extrato, o meu gateway entende que ele quer chamar o online. Se o meu cliente passar um mês e o ano, ele entende que quer ir num extrato fechado e vai fazer todas as verificações se existe para retornar e tudo mais. Então esse é o nosso cenário, esse é o nosso contexto. Qual que é o nosso contexto? A gente tem um microserviço que depende do outro. Esse é o do contexto que ele descreve lá no site. É só um exemplo para a gente entender. Nesse caso aqui, tudo funcionando bonitinho, uma pessoa chama o extrato online, ele vai cair aqui. O meu Spring Boot com Tomcat, se você não mexeu em nada, normalmente ele está configurado para 200 threads, então 200 pessoas no mesmo milissegundo vão ser atendidas. E aí ele vai fazer a requisição, vai entrar lá na fila de thread, vai cair no aberto, o aberto vai se comunicar aqui, vai montar tudo que tem que montar bonitinho e devolver. Se ele cair, pedir um mês, ele vai cair no fechado, que vai vir para cá. E se for ao mesmo tempo, os dois vão receber a requisição bonitinho. Tá joia? O que aconteceria, né, se 1000 pessoas, dos 300 pessoas chamarem, né, no mesmo milissegundo, nesse caso aqui? O que vai acontecer? Ele vai vir aqui ao mesmo segundo. Chegaram 300 chamadas, então vai ficar 200 em processamento e 100 aguardando. O processamento desse aqui vai ser muito rápido, então na sequência já vai pegar o próximo da fila e devolver. A mesma coisa para quem está chamando aqui. Então a pessoa vai, ao invés de receber em 100 milissegundos, vai receber em 200 milissegundos, por exemplo. Mas vai atender se chegar a 300. O que acontece se esse cara aqui cair, né? Quando essa pessoa chamar, vamos supor que eu configurei um timeout de 2 segundos. O timeout depende da sua aplicação. Numa aplicação com uma volumetria monstro, gigante, 2 segundos é um absurdo de tempo. Você tem que tentar, no máximo, chegar num segundo, né? Mas vamos supor que é 2 segundos, tá bom? O que acontece? As mesmas 300 pessoas chamaram. O que vai acontecer? Vai ficar 2 segundos, vamos supor que 200 vieram para cá. Elas vão ficar 2 segundos parado para saber que o serviço está fora, as 200. E quando esse cara chamar, ele vai entrar na fila e ele vai ter que esperar 2 segundos para liberar alguém aqui dos 200 threads que eu tenho para ser atendido e aí responder. Então o serviço que seria 100 milissegundos acabou ficando 2 segundos e 100.
vamos dizer, tá bom? E aí, o que acontece? Vai vir uma volumetria gigante aqui e vai cada vez mais consumir a minha fila de threads. E o que isso acontece? Ele vai consumir a memória do meu microserviço. Quando estourar a memória, meu microserviço vai parar de responder, a minha nuvem vai perguntar se a saúde dele está legal, se não tiver, ela vai restartar o serviço. E eu, claro, eu vou fazer uma escala automática. Essa escala automática, ela pode demorar um tempo para subir, e vão continuar pessoas com problema, e quando ela subir um cara a mais, ele pode segurar 2 segundos e dar o mesmo problema, porque 2 segundos é muito tempo para uma volumetria muito grande. Não sei se eu consegui deixar isso bem claro. E o que o Circuit Breaker me ajuda, né? Vamos voltar aqui agora para um microserviço que tem o Circuit Breaker implementado. O Circuit Breaker eu posso configurar a partir de quantas chamadas, né, que eu vou fazer aqui, vamos supor 5 chamadas. Qual que é a taxa de falha? Se 50% das chamadas falharem, das 5, eu já vou a partir de agora, durante 5 segundos, nos próximos 5 segundos, é tudo configurado, tá? Nos próximos 5 segundos eu já vou responder instantâneo que o serviço está fora. O que vai acontecer? Passou 5 segundos, eu vou ver se restabeleceu. Não restabeleceu, mais 5 segundos, instantâneo para fora. O que isso me ajuda sem mexer em nada na minha infra, né? As 200 pessoas que estavam segurando por 2 segundos, das 200, só 5 vão ficar 2 segundos. O resto vai instantaneamente dar vazão. O cara que antes do Circuit Break demorou 2 segundos e 100, ele vai demorar 200 milissegundos. Pode ser que não seja o 100, mas não vai ser mais do que 200 milissegundos. Então, sem mexer na minha infra, eu consegui fazer com que essa pessoa tenha recebido a sua informação, e não só ela, mas todos os milhares de pessoas que querem o extrato fechado, a sua informação, sem precisar fazer uma escala. Então, ele ajuda a melhorar a confiabilidade do nosso sistema. E aí, quando esse aqui restabelecer, ele volta a chamar aqui. Então, o Circuit Break, ele nada mais é que, eu já sei que está fora. Para que eu vou consumir thread e recurso do meu microserviço se eu sei que nos próximos 5 segundos está fora? Eu já respondo instantaneamente, o serviço está fora, tente novamente mais tarde. Entendeu? E isso vai poupar um hardware que eu tenho. Então, ele é uma ferramenta das muitas que nós temos em mãos, que ajuda nesse tipo de cenário, tá? Eu dei um cenário, um exemplo para ilustrar. Vamos ver na prática como eu implemento? Olhando aqui o código, eu vou usar o mesmo projeto que eu usei no vídeo de performance, que é chamadas em paralelo. No vídeo de performance, o melhor esquema para o meu microserviço foi usar o Spring Reactive, que ele usa o Reactor Core para fazer chamadas em paralelo. Tá bom? Eu mostrei isso no vídeo e todo o que aconteceu no vídeo, que eu vou deixar no link aqui caso você queira ver. E caso você queira saber mais sobre como funciona a arquitetura do servidor, também fiz um vídeo como a arquitetura do Tomcat. Vou deixar o link aqui embaixo. Então eu tenho aqui 2 projetos. O Java Server seria o meu microserviço online e o meu Java Client seria o meu microserviço de transação. No Java Service eu vou colocar aqui um tempo de espera de 2 segundos, tá bom? Então quando eu chamar o online, ele vai esperar 2 segundos. No meu Java Client, eu fiz algumas modificações desde do meu teste de performance. Qual que foram essas? Para instalar o Circuit Breaker, a primeira coisa que a gente tem que fazer? Pôr dependências. Tenho que pôr a dependência do Spring Boot AOP, que é a respeito das anotações. Aí eu tenho que pôr o Resilience4j, que é a biblioteca que eu vou usar para implementar. Você pode usar qualquer biblioteca que você quiser, né? Se você está usando o Spring Cloud, tem o Spring Cloud Resilience4j. Se você está usando o Spring Boot normal, versão 2 para cima, tem essa que eu estou usando, que é o Resilience4j Spring Boot 2. E como eu estou usando o Core Reactor, né? Eu vou ter que colocar essa dependência adicional, tá bom? Então essa é a primeira alteração. A segunda alteração que a gente vai fazer é no Application Properties criar uma configuração de Circuit Break. Então eu vou deixar tudo isso aqui na descrição do vídeo, né, para você copiar e colar se quiser. E também o link no GitHub desses 2 projetos se você quiser baixar e testar na sua máquina. Aí aqui eu criei uma configuração chamada External Service Full, né? É uma configuração. Eu preciso fazer essa criação porque senão eu não consigo alterar a configuração. Infelizmente eu tenho que fazer essa criação. Aí eu criei um arquivo de configuração no meu projeto que se chama Circuit Config. Ele vai sobrescrever o External Service Full que eu criei lá no Properties. Como que vai funcionar meu Circuit Break?
no mínimo de 5 chamadas. Quando eu chamar 5 chamadas, se 50% delas falharem, eu já vou, as próximas chamadas eu vou responder falha na hora. E já vou liberar recurso do meu microserviço. Ó, tá falhando. Libera o recurso do meu microserviço. Eu vou esperar 5 segundos para que eu tente novamente ver se o serviço voltou. Então, durante 5 segundos eu vou ficar respondendo rápido, depois de 5 segundos eu vou tentar de novo. Se nas próximas chamadas 50% falhar, continua no mesmo ritmo, já liberando tudo para liberar o máximo de recursos possível do meu serviço. Aqui em cima são duas configurações de como ele vai fazer os controles dele, né? Então eu posso fazer a configuração contagem de requisições, que aí esse valor significa 10 contagens, ou por tempo, esse vai significar os últimos 10 segundos. Eu vou deixar esse link aqui na descrição, que você vai poder ler melhor a respeito dessas propriedades. Mas o importante é que eu criei a minha configuração, que se chama External Service Full, tá bom? Para eu responder os erros padrões, eu criei o meu Control Advice, que eu vou fazer um vídeo sobre Control Advice, só para responder um erro padrão. Então eu adicionei nos meus projetos um controle para exception e outro para o web client quando dá um problema de timeout. E que mais que eu fiz aqui? E claro, criei meu endpoint novo. Eu criei um endpoint novo e usei a versão 3. Para quem viu o vídeo de performance, a versão 3 é o processamento paralelo, que é o mais performático. Então eu vou implementar o circuit break nele para ser o mais performático, mais o circuit break. Então eu criei aqui no V3 só um circuit, eu coloquei um circuit como prefixo só para a gente saber com e sem circuit break como é que ficaria. E o service, eu criei um cara que é uma cópia, né? A única coisa que eu mudei de um para outro foi que eu pus essa anotação circuit breaker e ele já sabe tudo que usa o web client aqui, ele já vai aplicar a configuração para mim. E eu pus o nome da configuração, que é aquela que eu mostrei anteriormente. Vamos ver funcionando? Aqui eu tenho meu endpoint que eu criei chamado circuit. Como é que está a situação atual do meu sistema? O meu microserviço de extrato, eu falei que 3 segundos é um tempo aceitável. O meu microserviço que vai consultar online, ele demora 2 segundos para responder. Então, se até 3 segundos é aceitável, quando ele responder em 2, eu já vou retornar para o cliente. Então, quando eu der um enter aqui, ó, 2 segundos e 2, tá vendo? Se eu tirar a palavra circuit do meu endpoint, que é um endpoint sem a implementação, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Tá joia? Aí veio alguém e falou assim, nossa, 2 segundos é um tempo absurdo de alto, a gente não pode demorar 2 segundos para atender o nosso cliente, a gente tem que atender em 1 segundo. Então eu venho aqui no meu sistema, mudo 3 segundos, 1 segundo como aceitável, ele vai fazer o restart, te volta aqui para o browser. O que vai acontecer? Como o meu microserviço online está demorando 2 segundos, quando eu falei que o timeout é 1, ele vai só dar problema. Então, vou mudar aqui o F5. Ó, em 1 segundo já deu problema, em 1 segundo já deu problema, em 1 segundo já deu problema. Pode chegar 2 milhões de requisições. Eu vou segurar todo mundo 1 segundo, mesmo sabendo que o serviço está fora. Qual que é a necessidade de você segurar e pegar recurso e memória, sabendo que está fora nesse tempo e o pessoal está lutando para recuperar o serviço lá? Então a gente pode usar o circuit breaker para dar um fôlego para a gente, né? Então eu vou colocar aqui o endpoint com circuit breaker. E antes de a gente começar a brincar, deixa eu explicar como eu configurei de novo. Eu vou esperar 5 chamadas. Se nessas 5 chamadas 50% falhar, né? Quando está tudo funcionando, a gente fala que o circuito está fechado, o circuit break. Aí eu vou fazer 5 chamadas. Se 50% das 5 chamadas falharem, eu vou abrir o circuito e falar assim, cara, algo está errado. Durante 5 segundos eu vou responder instantâneo, 8 milissegundos, 5 milissegundos, 8 milissegundos, falando, ó, tá com problema. Tente novamente mais tarde. Estou poupando recurso, eu não estou segurando as pessoas aqui no meu servidor e poupando recurso, muito menos outros serviços que eu posso encadear um problema sério. Então já estou liberando, não está funcionando, tente novamente mais tarde e tome a sua ação. Se você tem contingência, você pode assumir sua contingência e tem outras coisas que dá para fazer. Tá? Então eu vou chamar 5 vezes, falhou, durante 5 segundos ele vai responder rápido, depois ele vai entrar num estado que se chama metade aberto. O que significa? Ele vai ficar tentando, durante os meus cliques, a recuperar. E se ele não conseguir, ele vai responder rápido. Se ele conseguir, ele vai restabelecer, senão ele vai responder rápido. Ele vai ficar nisso até o quê? Voltar ao meu serviço, se ele fechar de novo e voltar a funcionar normalmente. Então vamos fazer o teste aqui. Vou dar F5. Então aqui nós temos 1 segundo. Então 1, 2, 3, 4,
5. Olha, ó, começou aí rápido. Aí ele vai tentar restabelecer, ó. Vou ficar apertando, ó, 3 segundos, tá respondendo instantâneo. Agora ele vai tentar restabelecer, ó. Não conseguiu, rápido. Tá metade aberto, ó. Tá vendo? Então eu tô liberando o recurso e essa solução me ajudou a melhorar a qualidade do meu sistema em caso de uma crise, tá bom? Ó. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil isso daí e eu espero vocês no próximo vídeo. Qualquer comentário, crítica, mande aqui na descrição. Valeu!